Sejam todos bem-vindos a mais um Pode Lançar, o seu podcast, o podcast da comunidade católica Shalom. E hoje nós temos um convidado muito especial. Todos os convidados são especiais do Pode Lançar, né? Vocês já viram, já perceberam isso. Mas hoje nós estamos aqui com um irmão da comunidade Vida, casado, professor do Instituto Parresia, um irmão muito querido para nós, Daniel Ramos. Bem-vindo, Daniel. Alegria estar com cada um de vocês. Queria te pedir para tu se apresentar um pouco, para que o pessoal te conheça. Quem é o Daniel Ramos? Daniel é filho de Deus, essa é a minha maior alegria. Sou casado com a mais bela das mulheres, Luciane, missionário da comunidade de vida Shalom, e já morei em missão em São Luís do Maranhão, no Rio de Janeiro, 20 anos na França, e agora eu sou missionário na Diaconia, que é a sede geral da comunidade. Trabalho no Instituto Parresia, que é o setor da comunidade de formação responsável pela formação teológica, acadêmica na comunidade Shalom. Daniel, conta um pouquinho para nós, daqui a pouco a gente vai entrar nas missões onde você morou, mas eu queria que tu contasse para nós como foi tua experiência com Deus, aonde Deus te encontrou. O Filho de Deus, Filho Daniel. de Deus. Foi na minha adolescência. Eu sou o filho mais velho de uma família cujos pais tiveram 6 filhos. E o quarto filho nasceu com síndrome de Down, problema cardíaco grave. E os médicos disseram, ele não vai viver muito tempo. Então, nossa família, meus pais, éramos de ir à missa de vez em quando, mas não tínhamos uma experiência mais profunda com Deus. Quando o sofrimento entrou com força, nós vimos que nós não tínhamos lastro, né? Nós não tínhamos essa estrutura de fé capaz de sustentar uma situação de dor como essa. Saber que o bebezinho que tinha nascido estava já condenado. E aí um casal amigo dos meus pais os convidaram para um seminário de vida no Espírito Santo. E como eles estavam se sentindo muito fragilizados, eles disseram, temos necessidade de conhecer mais a Deus, aprofundar mais a nossa experiência de Deus. Fizeram esse encontro de final de semana e voltaram tão transformados pelo amor de Deus que eu, tinha na época 13 anos, disse, eu também quero ser transformado pelo amor de Deus. Eu também quero ter essa experiência que me torna capaz de enfrentar com dignidade as dificuldades da vida, sem ser esmagado por elas. E assim, meses depois, eu mesmo fiz um seminário de vida no Espírito Santo para jovens, que é um retiro querigmático, isto é, voltado para o anúncio do amor de Deus e para a experiência com o Espírito Santo. Nesse retiro, foi em março de 1991, já tem um tempinho, né? Eu tive uma experiência tão maravilhosa com o amor de Deus que toda a minha vida foi transformada. Eu lembro que eu era um adolescente que se sentia como aquele patinho feio, achava que eu não tinha valor, vivia triste, era muito tímido, gostava de estudar, me refugiava nos livros, né? Mas tinha muita dificuldade de relacionamento com outros jovens da minha idade. E quando eu tive a minha experiência com o amor de Deus, o melhor de mim foi propulsionado pelo amor de Deus. Eu tive a capacidade de ir ao encontro de outros jovens, eu descobri o que era me relacionar com alegria. Minha juventude foi transformada e, pelo amor de Deus, pela graça do Espírito Santo. Essa experiência foi tão profunda que eu fui tendo uma sede imensa de conhecer mais o amor de Deus. Fui lendo a vida dos santos, fui sentindo um chamado de consagrar a minha vida ao Senhor. E aí foi em germe, né, o chamado à vida missionária que o Senhor me fez, a qual eu aderi com 18 anos. Né? Deixei tudo o que o mundo poderia oferecer para consagrar a minha vida ao serviço do reino de Deus. Bendito seja Deus. Daniel, você falou que é professor do Instituto Parresia, né? Tá até a caráter, né? Mas você é professor e eu sei que também é aluno e também é esposo, né? E eu queria entrar já nesse aspecto, né? Do seu matrimônio com a Luciane.
Dentro da vida missionária, a gente sabe, né? Nós vivemos para o apostolado, da missão, para a missão, mas existe os aspectos da nossa vida, né? De casado, de aluno, de professor. Como é que é conciliar tudo isso? E dentro disso, queria que tu partilhasse um pouco também do teu matrimônio, Sim. né? Do teu casamento, como é a tua família em missão, né? Sim, sim. Pois bem, na comunidade hoje me confia uma missão de aprofundar a dimensão dos estudos, a fim de transbordar no ensino da fé. Então, hoje eu faço um mestrado em Teologia Dogmática por uma universidade francesa, um mestrado à distância. E também dou aula no Instituto Parresia, temos vários cursos disponíveis, né, tanto de teologia como de vida espiritual. E dentro da comunidade Shalom nós temos os 3 estados de vida, né? O sacerdócio, o celibato consagrado, que são as pessoas que optam por se dar totalmente a Cristo e à missão, e o matrimônio. Então eu sou casado já há 13 anos, né? E sou muito feliz no meu matrimônio. Nós não pudemos ter filhos, a minha esposa com 11 meses de casado descobriu um câncer no cérebro. Até hoje ela é seguida pelos médicos a fim de ir vivendo da melhor forma possível essa doença. É um milagre até ela estar viva, porque é um câncer muito virulento, mas o Senhor decidiu que ainda não tinha terminado a missão dela. Então ela está bem, nós moramos aqui na diaconia, temos filhos espirituais, filhos que nós, pela graça de Deus, geramos para o céu, mas não temos filhos naturais. E a minha vida se divide, melhor dizendo, né? Ela é consagrada à oração, às manhãs de oração da comunidade de vida, ao cuidado da minha esposa, né? Eu cuido dela, ela tem necessidades especiais por causa da doença, né? Estou presente o máximo que posso, levando aos médicos, mas também cuidando em casa dela, dando banho, dando a comida, né? Mas também estou a serviço do reino através das pregações, das palestras. Por vezes eu viajo para ministrar cursos ou retiros, né? Essa é a vida de um consagrado, né? Que é uma vida provada, uma vida sofrida, mas uma vida muito feliz, porque quando a gente está em Deus, o sofrimento não é a substância da nossa vida. Ele é o tempero da oferta. A substância da nossa vida é a nossa união com Jesus. E isso é graças ao Espírito Santo. Daniel, tem gente que corre o risco, a tentação de desvencilhar a missão à família. Sim. A família é uma coisa, a missão é outra. E eu vejo que tu consegue unir as duas coisas, né? Queria que tu partilhasse um pouco. É uma missão a família? O porquê? Eu faço parte do plano de Deus, mas eu teria uma outra missão a executar? Sim, não. Queria que tu partilhasse um pouco dessa dimensão. Toda a nossa vida é uma missão. O Papa Francisco, falando a todos os cristãos, já disse isso na exortação apostólica Evangelii Gaudium, né? Ele diz: a minha vida é uma missão sobre esta terra. O que é uma missão? Uma missão é você viver a sua vida por amor a Deus, por amor às pessoas às quais Deus nos envia. Esse amor que é o Espírito Santo, que potencializa o dom de nós mesmos aos outros, né? Em tudo que nós vivemos. Então, é o nosso coração dividido que separa as coisas, mas o que em Deus está unido não deve ser separado. Então, a minha manhã de oração na comunidade de vida não me tira da minha família, porque quando eu estou em Deus, logo depois, nos momentos que eu estou mais com a minha família, eu vou estar com o melhor de mim, porque Deus faz brotar o que há de melhor em mim. Quando a gente acha que ir rezar nos afasta da família, a gente não entendeu nada, porque a oração faz jorrar o que há de melhor em nós. No meu caso, para estar com a minha esposa, cuidar dela,
para estar na vida comunitária, para estar na minha missão, no meu apostolado, né? Então, quando eu estou em retiro, a Luciane, minha esposa, até diz, brincando assim, amor, acho que você está precisando passar um dia de retiro pessoal, porque você está começando a ficar um pouco chato, né? Então, ela entendeu que o melhor de mim vem quando eu estou mais unido a Deus. Então, a família não sai perdendo quando a gente vai fazer um retiro, quando a gente vai para um grupo de oração, quando a gente vai rezar. Isso daí é uma mentira diabólica. Na verdade, você talvez até passe menos tempo em família se você se dedica às coisas da igreja. Mas quando você está em família, a qualidade da sua entrega, da sua presença é muito maior. Porque Deus é o centro, Deus é a fonte. Deus é o que vai fazer jorrar de você para os seus familiares o que há de melhor em você. Mas quando a gente coloca a família assim, como se ela fosse a fonte e Deus e as coisas de Deus um apêndice, quando tiver problema aqui na família, a gente vai se perder. E aí acaba abandonando as coisas de Deus, começa a reagir de forma puramente natural, coloca os pés pelas mãos. Quando a gente está em Deus, a gente age de forma sobrenatural. Não tem nada a ver com fenômenos sobrenaturais. Agir de forma sobrenatural é agir pela graça de Deus, né? É agir inspirado por Deus. E isso a família só tem a lucrar quando Deus é a fonte, é o centro. Daniel, e hoje você estuda mestrado em teologia dogmática. Teologia dogmática, né? E você, na sua apresentação, disse que dá esse ensino de fé, né? E dentro disso, você morou mais de 20 anos na França, né? Um país que talvez viva a sua maior crise, uma das maiores crises de fé, né? E como é hoje, como foi esse teu tempo de missão na França, né? Como responsável de uma missão na França, acompanhando ali também o desenvolvimento do carisma naquele país, e hoje, tendo vivido tudo isso, e hoje falar da fé, né? Sim. Inclusive para os franceses, né? Que eu Sim. sei que você estuda ainda na faculdade francesa e ainda dá algumas pregações para os franceses, está sempre em contato com eles, né? Sim. A reevangelização da França, né, a nova evangelização da França, é um processo que vai durar talvez mais de uma geração, porque houve uma rejeição de uma geração da fé, já vem acontecendo desde o Iluminismo, né, que se aprofundou com a Revolução Francesa, que perseguiu muito a fé cristã. Muitos religiosos foram mortos na Revolução Francesa, e aí você vê hoje uma rejeição maciça da fé como algo rejeitado ao domínio puramente privado, estritamente pessoal, e se vê com muita virulência quando a fé quer se manifestar, né? No entanto, a gente vê na França também surgindo focos de ressurreição da fé. A gente vê comunidades novas que surgiram. Vemos jovens de recente conversão. Jovens cujos pais nem educaram e nem batizaram os seus filhos, mas que tiveram uma experiência com Deus, seja através da evangelização de comunidades, de paróquias vivas, que tem algumas na França que são celeiros de vida, como também jovens que tiveram experiência com Deus até em sonhos, através de sonhos, através de uma peregrinação, caminhando para São Tiago de Compostela, por exemplo. Cada uma mais experiência, mais nova do que a outra, mais original do que a outra. O Espírito Santo é muito criativo. Então a gente vê focos de fé surgindo em todo lugar na França. Ao mesmo tempo que ainda existe um grande ambiente de um verdadeiro laicismo, que é diferente da laicidade. A laicidade é a justa separação
entre o domínio político e social e a fé. O laicismo é quando você rejeita em bloco a fé, a dimensão estritamente pessoal, e a pessoa não pode nem dar um testemunho de que aquilo ali foi importante para ela, porque ela é marginalizada. Isso é o laicismo, né? Então, a laicidade na França, ela tende a ser um laicismo, é diferente da laicidade no Brasil ou nos Estados Unidos, né? Então, existe essa virulência, mas existe focos de fé. Eu acho que tem países na Europa onde a fé vive um drama maior do que na França, né? Então, durante esses 20 anos eu tive a oportunidade de conversar com várias pessoas, até que perderam a fé, e você vê uma sede, um desejo, uma busca. É claro que alguns não querem nem saber, mas outras, né, fui muitas vezes testemunhar em liceus, em colégios, né? Então eu acho que é um verdadeiro laboratório da nova evangelização, a França. Daniel, uma dica que tu poderia dar para evangelizar no meio secular? Pessoas aqui assistindo, a gente não sabe onde vai chegar esse podcast, né? Pode chegar num país que vive o laicismo, né? A laicidade. Pode chegar também pessoas que vivem num ambiente de universidade, que todo mundo descrente, que ninguém acredita, né? Enfim, dá uma dica para a galera de como evangelizar no mundo secular. Bem secular mesmo. Sim, sim. Não, eu acho que o segredo é você ser você mesmo. Porque às vezes as pessoas têm vergonha. Dizem, por exemplo, à noite, o que você vai fazer? Não, eu vou ficar em casa descansando. Quando a pessoa às vezes vai para o seu grupo de oração, aí tem vergonha de simplesmente dizer o que é a sua vida. Não se trata de evangelizar no meio muito secularizado. Às vezes não adianta você chegar o tempo todo dizendo, Jesus te ama, com aquela coisa assim um pouco até agressiva. Não precisa disso. Seja você, seja apaixonado por Jesus, porque isso atrai. As pessoas até podem olhar de longe num primeiro momento, mas todo mundo sofre. Quando sofrer, vai procurar referenciais de vida, e você vai se transformar num referencial de vida. Quantas vezes nos lugares que eu fui, as pessoas chegavam para mim, até escondido das outras, e diziam, reze por mim, porque eu estou passando por uma situação difícil, eu não sei como lidar, eu não tenho a fé, mas reze por mim. Então as pessoas sabiam que podiam encontrar nesse missionário cheio de defeitos, cheio de particularidades, mas que não esconde a sua fé. Então, seja você mesmo. Não tenha vergonha de dizer que domingo você vai à missa. Não tenha receio de dizer que você lê a Bíblia. Não precisa estar o tempo todo falando, mas seja você. Porque é no tecido da vida cotidiana coerente que a evangelização vai suscitar um testemunho de quem você é, vai suscitar uma sadia curiosidade da parte das pessoas, que depois à parte vão lhe chamar e às vezes vão procurar aprofundar, perguntar mais, né? Então eu acho que não é complicado, as coisas complicadas geralmente não vêm de Deus, né? Olha aí, fica a dica, as coisas complicadas geralmente não vêm de Deus. Daniel, qual foi o maior desafio que tu teve assim na vida missionária? Tu conheceu a Deus, teve tua experiência com 13 anos, 5 anos depois, aos 18, partiu em missão. Há quanto tempo missionário? Vou fazer agora em março, se Deus quiser, 28 anos de vida missionária. 28 anos de vida missionária. Acredito que tu tenha vivido muitos desafios, né? Sim, com certeza. Queria que tu partilhasse assim, sobre os desafios, o que é que eles foram para ti, né? Porque nos molda, né? O desafio, assim, as coisas que acontecem, as provações, elas nos moldam muito, né? Então, queria que tu partilhasse um pouco dos desafios, como tu enfrenta os desafios na vida missionária. Bem, tem 1 milhão de desafios que já ocorreram e que ocorrem dia após dia, né? E cada vez eu me dou mais conta que o maior perigo sou eu mesmo. Porque os desafios mudam, mas quando eu me afobo, quando eu quero resolver as coisas de forma puramente no impulso, às vezes as coisas acontecem de uma vez, a gente quer resolver no impulso, a gente quer resolver de
forma, na reação e não na ação. Existe uma diferença entre você agir e você reagir. Você agir é você agir depois de ter refletido, depois de ter rezado, no nosso caso, né? Depois de ter maturado as coisas dentro de você. Deus nos deu uma inteligência e uma vontade para que o nosso agir seja reflexivo e inspirado. Esse agir, ele dá frutos. Agora, o reagir é quando você age sob os impulsos. Quando a gente deixa as situações que nos rodeiam vir de tal forma sobre nós que a gente não age, a gente reage. Isto é, eu ajo sem refletir muito, sem pensar muito. Então, eu teria muitos desafios para contar, mas um ponto em comum é que os mais difíceis foi quando eu tive tendência a reagir e não a me colocar, rezar, refletir, procurar conselho de pessoas que poderiam me ajudar. Quando eu me isolei, quando eu agi no impulso, quando eu agi sem ter rezado o suficiente, aí eu acho que eu corri risco. Eu me coloquei em risco, né? Por isso que eu digo que o meu maior desafio é quando eu conto mais comigo mesmo do que com o próprio Deus e os irmãos, né? Então, como nós somos criados à imagem da Trindade, né? Nós precisamos também de uma Trindade para que o nosso agir seja justo. Nós precisamos de Deus, nós precisamos do conselho das pessoas certas e nós precisamos da nossa reflexão e da nossa oração. São três realidades. Não pode ser só o impulso, né? Por isso que eu acho que, claro, houve pessoas, já fui perseguido, houve a ação diabólica também, houve o sofrimento, tem uma esposa doente com câncer, né? Houve também o sofrimento apostólico, as dificuldades de evangelizar durante muito tempo na França, em outros locais também. Não, houve muito. Mas quando eu rezei, quando eu pedi conselho, quando eu refleti, quando eu não agi no impulso, nada disso me pôs em risco. Pelo contrário, quando eu agi no impulso, aí muitas vezes eu me coloquei em situação de risco, né? Daniel, e falando agora um pouco do Parresia, né? Esse programa, o Pode Lançar, do Lançar as Redes, né? Foi criado, idealizado para os nossos benfeitores. E talvez tenha alguém aí que esteja nos assistindo e não sabe o que é o Instituto Parresia. Eu queria que tu partilhasse um pouco o que é o Instituto Parresia e também acerca do papel do Carisma Shalom dentro desse mundo de formação, né? Não só a formação espiritual, mas uma formação mais acadêmica, né? Mais embasada na teologia, na filosofia, antropologia, tudo isso que o Instituto Parresia tem uma gama de aulas, de cursos, né? E à luz do Carisma Shalom, qual é a nossa contribuição como vocação, como carisma que nós temos a dar ao mundo, ao homem desse tempo, né? Pode acontecer na sociedade que se opõe à fé e à razão, como se as coisas da fé negassem a razão humana. Isso não tem nada a ver, isso não é verdade. Inclusive o Papa João Paulo II escreveu uma encíclica intitulada A Fé e a Razão, né? Para mostrar que a fé ela não denigre a razão e a razão não atrapalha a fé. Na verdade, a fé é um tipo de olhar sobre a realidade que não faz abstração da razão, mas que integra a razão numa visão mais profunda da realidade. A fé dá asas à razão, no lugar de oprimi-la ou obscurecê-la. Não é verdade essa história de que a fé obscurece a razão, ou que a fé é apenas coisa de quem não estudou. Isso não é verdade. Nós temos grandes gênios na história da humanidade que eram homens de profunda fé, né? Então, o Instituto Parresia, ele é um setor, ele é uma área da formação da comunidade Shalom que procura justamente
dar a razão da nossa fé, mostrar que a fé ela não destrói a razão, ela não é oposta à razão. Inclusive tem um dizer de Santo Agostinho, que era um gênio, né, que dizia assim, que a fé procura compreender. Eu procuro compreender para crer melhor, e eu creio mais a fim de compreender ainda mais. Então, quanto mais eu creio, mais existe uma lógica profunda no mistério da fé. E quanto mais eu entro nessa lógica do mistério da fé, mais a minha fé ela é profunda, ela é enraizada, ela é embasada. Não é uma superstição, mas é algo profundamente embasado. Então, o Instituto Parresia ele tem 3 escolas e vários cursos avulsos. Tem uma escola de teologia, que é justamente esse desejo de dar a razão da fé. Se você fizer se matricular, por exemplo, é totalmente online, né? www.institutoparresia.org. Você vai ver lá na nossa plataforma que você pode ser aluno de teologia e descobrir as razões mais profundas da sua fé. É uma aventura maravilhosa você descobrir as razões da sua fé. Temos também uma escola de doutrina social da igreja, que é a fé aplicada à sociedade, e temos cursos avulsos de espiritualidade, como curso de vida de oração, para quem deseja aprender a rezar mais, cursos que falam de outras dimensões da vida espiritual, como as crises na vida espiritual, etc. Vários tipos de cursos. Então, o Instituto Parresia ele tem essa missão de elevar a nossa razão e mostrar que a fé cristã ela é profundamente encarnada e ela é capaz de fazer surgir o que há de melhor no homem. E, Daniel, nós estamos chegando ao fim, mas antes do fim tem o nosso Perguntas e Respostas aqui do Pode Lançar, que é bem rápido, né? Bem dinâmico. Pergunta, responde sem pensar muito. Daqui a pouco a gente fala também dos livros um pouquinho. Vamos lá, tá pronto? Vamos tentar, né? Um versículo bíblico que resume a sua missão. Se somos infiéis, Deus permanece fiel porque não pode negar a si mesmo. Uma palavra que define a sua trajetória missionária, a sua vida missionária. A misericórdia. Misericórdia. Um conselho para quem quer evangelizar, esse você já deu, mas bem rápido, um conselho para quem quer evangelizar. Entregue-se ao Espírito Santo. O maior presente que a vida missionária te deu. A experiência com Deus, a minha esposa, os meus irmãos de comunidade. Um momento que te fez chorar de alegria, te deixou muito feliz. Meu Deus, já chorei muito de alegria, graças a Deus. Mas cada vez que eu vejo um jovem ou algum homem ou mulher descobrir o amor de Deus. Um santo de devoção. Santa Teresinha. Um país que marcou sua vida missionária. A França. Se pudesse deixar uma mensagem hoje para os nossos telespectadores, qual seria a mensagem? Por mais que a situação, por mais que a sua vida seja provada, difícil, por mais que você esteja sofrendo, saiba que Deus é maior do que tudo. Se nós lançarmos um grito do coração para Deus, Ele responde. Muito obrigado, Daniel. Antes de finalizar, você que quer fazer parte dessa obra, Comunidade Shalom, junte-se a nós no projeto Lançar as Redes. Você pode estar sendo um benfeitor através das informações que aparecem no seu vídeo e ajudando tantas frentes de evangelização, de formação, como é o Instituto Parresia, da Comunidade Shalom. Então, junte-se a nós, venha conosco lançar essas redes da caridade, do amor, da esperança, né? Por fim, temos aqui alguns livros. Daniel esqueceu de dizer, mas ele também é escritor, né? Nós temos este belíssimo livro. Daniel, eu realmente me emocionei muito quando eu li esse livro. Tem alguns anos que eu li. Foi lançado em que ano? Acho que foi em 2017, por aí.
Pronto, eu acho que em 2017 mesmo eu li. No Sim de Cada Dia, o Daniel conta a experiência dele com a sua esposa. Então, vale a pena muito ler esse livro e muitos outros. Tem um outro aqui que eu também li, Daniel, eu gosto muito. A Conversão dos Convertidos. E eu queria que tu falasse desse livro pelo título, um pouquinho. O que é essa conversão dos convertidos? Na verdade, quando a gente conhece a Deus, a gente começa uma caminhada, né? Então, são, digamos assim, os convertidos, né? Eu me converti ao Senhor. Mas com o passar dos anos, a gente se dá conta de que a conversão não é de uma vez para sempre. Já chamada inúmeras conversões dentro do caminho de conversão. Então, na verdade, foi em oração que veio esse título, a conversão dos convertidos. Isto é, eu que já estou no caminho de Deus, eu preciso de inúmeras conversões cotidianas para que a obra continue acontecendo. E aí nesse livro a gente vai falar que também as pessoas que conhecem o amor de Deus são provadas, às vezes caem, recaem em certos pecados, às vezes voltam atrás. E aí é uma redescoberta da sua eleição, de ser chamado por Deus mesmo sendo um grande pecador. E dá inúmeras dicas para você ir avançando nesse caminho de conversão, como a adoração, a contemplação, a resposta fiel à graça de Deus cotidiana, né? Então, o caminho de missão, né? Então, acredito que foi muito inspirado, né? Eu, com simplicidade, admito que o Senhor inspirou esse livro. Daniel, muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Obrigado a todos, hein, por esse tempo passado juntos. Muita coragem e força no Instituto Parresia. Amém. Nós estamos juntos nessa missão. Amém. Deus abençoe a todos nós. Deus abençoe. Shalom. Shalom.